Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Nós vamos falar hoje de tabela periódica, mais um pouquinho sobre tabela. No nosso último vídeo, nós temos ali a colocação dos blocos. Hoje eu vou falar melhor e mais detalhadamente sobre eles. Mas antes, alguns detalhes sobre a tabela periódica. Nossa atual foi proposta por Moseley e ele fez ela na forma de ordem crescente de número atômico, que era o número de prótons. As colunas são no total 18 e elas representam as famílias ou os grupos. As linhas, elas representam os períodos ou as séries. No total são 7 linhas da tabela periódica, em que elas representam camadas ou níveis eletrônicos, tá certo? Aqui nós temos os 4 blocos da tabela periódica. Ali as duas primeiras colunas, bloco S. Aqui as 6 últimas colunas, bloco P. Aqui no meio são 10 colunas, bloco D. E aqui embaixo são 14 colunas, bloco F. E como falamos, 7 linhas no total. Essa é a nossa tabela atual. Vejam só, até alguns anos atrás, nós tínhamos a tabela periódica fechando exatamente aqui no número atômico 112, ao qual foram descobertos mais 6 elementos químicos e hoje reconhecidos pela IUPAC, aumentamos para um total de 118. 18 colunas e 7 linhas. Só que olha a contagem comigo lá. A primeira linha começa com hidrogênio, a segunda linha lá no lítio, a terceira no sódio, a quarta no potássio, a quinta no rubídio, a sexta no césio, a sétima no frâncio. Essas duas aqui embaixo não são oitava e nona linha, tá certo? Elas não são linhas extras. Elas estão, na verdade, contidas aqui no meio entre o bário e o rádio e o Rutherford, tá ok? Importante saber isso. Então, a aula que vai começar no nosso bloco S para que façamos a nossa distribuição. O bloco S, como vocês viram, eram as duas primeiras colunas, tá certo? Elas vão representar as duas famílias, 1A e 2A, que são o grupo 1 e grupo 2. Quando eu falo grupo, é uma numeração que vai de 1 a 18, é o número da coluna, e ela vai representar uma família específica. No caso, o grupo 1, que é a primeira, é família 1A, e o grupo 2 é família 2A. Lembrando que nós fizemos uma diferenciação de ser representativo ou de transição. Esses blocos S são todos representativos, tá certo? Então, o que acontece lá numa distribuição? Todos serão terminados em S nas suas distribuições eletrônicas, tá? A camada de valência, ela vai ser idêntica ao elétron de diferenciação, ao elétron de diferenciador, ou como queiram, subnível mais energético. A camada de valência, ela vai representar para nós o período, tá certo? Em qual linha da tabela ele se encontra. E esse elétron de diferenciação, ele vai nos dar a família ou o grupo desse elemento químico aí. Muitos perguntam, tem que decorar a tabela? A resposta, na verdade, infelizmente sim. Alguns vocês precisarão, outros não, tá? Algumas famílias, mas dentro da tabela eu vou explicando melhor isso para vocês. O nosso bloco S, então ele funciona assim. A distribuição pode terminar como S1 ou ela pode terminar como S2. Subnível S cabem até 2 elétrons, tá? Quando terminar em S1, ele pertence ao grupo 1 da tabela, sendo, portanto, da família 1A. Sendo S2, ele pertence ao grupo 2, sendo da família 2A. E como falamos já, o período é a camada de valência da nossa distribuição. Então, para resumir tudo isso aí, é só olhar para o expoente do subnível S que você saberá a família. Se for expoente 1, é da família 1A. Se for expoente 2, é da família 2A. Então, acompanhe aqui a distribuição do lítio. Ela ficaria 1S2 e 2S1, tá certo? Vamos identificar a camada de valência, que é a maior camada da distribuição. Entre 1 e 2, camada 2, ela vai ser a valência. Portanto, segundo período, segunda linha da tabela periódica. E o elétron de diferenciação, ele foi terminado como sendo S1. Todos os S's, 1A ou 2A, e é só olhar para o expoente. Expoente 1 é família 1A. Então vejam só, peguei uma tabela vazia, certo? Importante vocês terem agora a tabela em mãos para ver se essas informações vão bater. Eu preciso encontrar o período 2 dessa família 1A. Então quer dizer, 1A é a primeira coluna e período 2, segunda linha. Vejam lá como o lítio estaria nessa posição. Na verdade, o elemento não é o interessante, mas sim o número
número atômico desse elemento. Ele tem que estar posicionado com essas relações aqui, tá certo? Vamos pegar um outro elemento, vamos pegar o sódio. A distribuição para ele, número atômico 11, ficará 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. Dentro dessa distribuição, quem é a camada de valência? Entre camadas 1, 2 e 3, a 3 é a maior. Então, ele está no terceiro período. Representamos como elétron de diferenciação, novamente o S1, logo é família 1A. A mesma família do lítio, só que o período agora é o período 3. Então, dentro dessa tabela vazia, olha lá, o período 3, nós temos o sódio nessa família 1A. Vejam como o número atômico ele bate naquela posição, tá certo? Vamos trocar para berílio, de número atômico 4, distribuição 1s2 e 2s2. A camada de valência é a camada 2 dessa distribuição. A terminação agora saiu do S1 e mudou para S2. O que vai mudar mesmo? S1 era 1A e S2 era 2A. Então esse elemento aqui, ele está no segundo período da família 2A. Então olhando para a tabela, a 2A já passa a ser a segunda coluna. E olha o período 2, né? Camada de valência para o magnésio é a camada 3, então ele estará no terceiro período. O elétron de diferenciação terminado como S2. S2 será representante da família 2A, tá certo? Olhando para a nossa tabela, vamos ao período 3 da coluna 2A. É a segunda coluna, só que agora período 3. Então vejam que nessa posição o número atômico 12 estará lá, que pertence ao elemento magnésio. Tá certo? Então, para resumir tudo isso do nosso bloco S, acompanha aqui o seguinte. Aqui na nossa primeira coluna, eles são terminados em S1 e aqui na segunda coluna serão terminação S2. Como o período vem da camada de valência, aqui nesse segundo período, terminação 2S1. Se for no terceiro período, 3S1. Quarto período, portanto, dá para prever já. É 4S1. 4 por causa da camada de valência e S1 por ser da família 1A. Então, no quinto período será 5S1, no sexto período 6S1 e sétimo período 7S1. Já as terminações S2, eles terão 2S2, 3S2 e assim por diante. Essa camada vai indicar o período. Então 2S2 é do segundo período, 3S2 do terceiro, 4S2 do quarto, 5S2 do quinto, 6S2 do sexto e 7S2 do sétimo período, tá certo? No nosso próximo vídeo nós vamos falar do nosso próximo bloco, que é o bloco P da nossa tabela, tá certo, gente? Logo mais nos veremos. Até mais!